Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Hoje a gente vai falar, na verdade, agora nós estamos começando com algumas colunas fixas dentro do podcast. E uma dessas colunas vai ser o mercado de longevidade, o mercado de wellness, o mercado de saúde e bem-estar, o mercado de hospitalar também, tudo as curiosidades que está em torno desse meio, que tenho certeza que tem a ver com a sua vida, até porque todo mundo tá de olho na nossa saúde. Então, esse vai ser um dos pilares e hoje a gente tem duas pessoas muito importantes. Queria agradecer você estar aqui. Fica até o final que vai ter muita coisa boa. E vamos lá, podcast 176. Eu queria apresentar para vocês aqui. Hoje a gente tem duas pessoas que são quase que, eu vou colocar como um dos maiores especialistas no Brasil hoje de longevidade. Um deles é o Gilberto, um grande parceiro meu de negócios, de trabalho, um cara culto, intelectual, que tem didática, formato de explicar. Gosto muito dele como pessoa e me sinto honrado de ter você hoje aqui, Gilberto. Queria agradecer você ter aqui. Gilberto, que é fundador da Verts, uma das maiores clínicas hoje de longevidade. Então, uma honra ter você aqui, Gilberto. E o Dr. Alex Sakata, uma autoridade digital, um cara com 1.800.000 inscritos aí, ou seja, muita gente conhece ele, mas mais do que conhecer, eu também já fui paciente dele, já passei lá em consulta. É um cara também, novamente, com grande didática, um cara que sabe do que fala, fala com calma, fala com clareza, explica para quem está precisando, tanto nas redes sociais quanto lá no consultório, para quem tem o privilégio de estar com ele no atendimento. Então, queria pedir uma salva de palmas aí para vocês. Cara, hoje a gente vai falar de tudo o que está acontecendo aí nesse mercado de wellness, que é uma curiosidade muito grande. Mas antes de mais nada, primeiramente passar para você, Gilberto, queria que você explicasse para mim um pouquinho desse mercado, um pouquinho do que você vem fazendo aí com a Verts. Obrigado pelo convite. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Faz o tempo que a gente fala sobre isso, né? É recíproca a admiração que eu tenho por você e tudo que a gente tem desenvolvido, né, ao longo desses anos. E agora, talvez num hype do wellness, do longevity, tantos termos que se usam, né, de bodyfulness, né, de termos que puxam essa lembrança para a saúde de algo que a gente já tem feito aí há 25 anos. E agora chegou esse momento que talvez pelo boom da inteligência artificial, tantos temas são atraídos agora para a saúde, talvez pós-pandemia, as pessoas ficaram mais atentas a tudo isso. A gente vem acompanhando mais de perto e hoje não só como um prático da longevidade, mas como um empreendedor, né? Um empresário no ramo, eu vejo com bons olhos o caminho que estamos trilhando e eu acho que daqui para frente a gente só vai crescer, desde que sempre muito atentos ao mercado. Legal, legal. Gilberto, que a formação dele, assim, que a maior especialidade dele é quiropraxia, eu deixei isso daí faltar, mas friso aqui para vocês. Dr. Alex Sakata. Eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho de saúde, né? O que a gente faz isso na rede social e junto com os nossos pacientes, né? Mas muito mais, né? Transmitir isso, pensar em longevidade realmente é pensar não em performance, não em biohacking, né? É realmente pensar numa constância. Na maior parte do tempo a gente poder realmente manter um bom estilo de vida. E o que nós pensamos nisso e transmitimos, né, sobre a medicina preventiva do estilo de vida é realmente trazer aos nossos pacientes a informação de como entrar nesse estilo de vida. Hoje, a informação está aí nas redes sociais, mas muitas vezes jogados. E o que nós podemos realmente mostrar é que essa constância com o bom sono, com a atividade física, com a boa alimentação, né, e utilizar as armas terapêuticas que hoje a ciência nos dá para realmente mudar, em vez de uma medicina reativa, mas uma medicina preventiva, né, buscando a prevenção das doenças crônicas. Legal, legal. Assim, entrando em algumas perguntas dessa área, por que você acha que, por exemplo, as novas gerações e até as gerações as gerações mais velhas, tudo mais, elas
me parece, não sei se estou falando besteira, me parece que a curva de conscientização delas, desse cuidado com saúde e tudo mais, mudou nessa data. Acho que, se você quiser responder primeiro, Gilberto. Eu refleti bastante sobre isso, assim, por que na minha infância é diferente né, da infância atual, por que a infância dos meus pais, eles eram expostos a outras informações, né? Então eu, da minha geração, dessa década de 80, né, como criança, era tido como sei lá, um danoninho vale por um bifinho, por exemplo, né? E a explosão do açúcar e a explosão do sabor. Então, as crianças foram expostas a novidades ao longo da década de 80 e 90, que era tudo muita novidade, né? Então, eram novidades alimentares e que, por desconhecimento, tanto é que esses rótulos que vemos hoje, né, de excesso de açúcar, muito sódio adicionado, agora estão até começando a colocar rótulos de não, como é que eles falam lá nos Estados Unidos, né? Não recomendado para consumo humano, né? Tem isso, né? Então, a sociedade foi evoluindo junto. Então, acho que essa conscientização é o que estamos expostos. Hoje, os pais sabem que muito açúcar não faz bem, que o adolescente já sabe que o álcool não faz bem. Então, acho que é a quantidade de exposição que é feita. Disso vem uma conscientização. Porque não é linear. A exposição aos alimentos ela não foi linear nos últimos 50 anos. A exposição foi sendo alterada, o sabor era muito mais predominante do que a qualidade. E hoje temos uma inversão disso. A qualidade ela está mais ligada do que ao bem-estar do que ao sabor, né? Concorda? Na verdade, e ao mesmo tempo, essa melhor escolha, né? Isso é importante, mas hoje nós estamos já falando em doença crônica em pacientes jovens. E isso chama muito atenção, né? Mortes em academias, morte súbita em pacientes jovens, infarto, tromboembolismo, né? Obesidade infantil, mas muito que bem. A cada dia que os meus pacientes procuravam na prevenção, pacientes 40 a mais, hoje a gente já começa a ver pacientes mais jovens procurando. Essa semana atendi um paciente de 16 anos sendo trazido pela mãe. Um jovem homem, né? E quando a gente avalia todo o seu histórico, né? Um jovem de 16 para 17 anos, com uma testosterona com menos de 300, um cortisol muito baixo, e isso mostra um paciente em estresse crônico com 16, 17 anos. Isso gera depois uma crítica, né? Uma evolução de 10 anos dessa pessoa, ela só tem 26, 27 anos. 26 com 27 anos, evoluindo dessa forma, ele está preparando o terreno biológico realmente para o aumento da inflamação, aumento da resistência insulínica, da gordura visceral. Em 10 anos é um paciente com 26 anos diabético, obeso, já iniciando a formação de placas de ateroma. E aí é onde acontece o infarto com 40, com 50 anos, como se o infarto tivesse acontecido no dia da dor. Então, e realmente há uma melhora na alimentação. Os jovens estão, por exemplo, bebendo menos bebida alcoólica hoje, mas também se expondo muito tempo a telas, muito tempo sem sono reparador, que também é um grande fator de risco para a doença crônica, né? Então, existem dois lados, né? Isso aí ao mesmo tempo que o ser humano tem vivido mais, né? Talvez pelos avanços da medicina, talvez por alguns controles, né, de grandes doenças, mas a gente também tem visto jovens mais expostos a outros agentes que daqui a alguns anos saberemos, né? Então, hoje, da mesma forma que temos consumido menos produtos nocivos, temos consumido mais tecnologia, temos consumido mais uso de telas, e isso vai ter um efeito muito forte no cortisol, né, doutor? Você comentou uma coisa interessante, que aí encaixa uma pergunta. Você falou sobre as pessoas viverem mais.
E aí o que acontece? Esse fato das pessoas, de ter aumentado a expectativa de vida das pessoas, está totalmente atrelado à qualidade que as pessoas querem chegar até lá? É isso que você acha, doutor? Na verdade, viver mais não quer dizer viver com mais qualidade. Hoje a expectativa de vida aumentou, mas com qual condição? Com qual autonomia? Com qual utilização de medicamentos? Né? Então, a gente precisa entender o que é realmente viver mais em relação à longevidade. Então, o que nós buscamos sempre é essa autonomia. Autonomia física, uma autonomia mental, neurológica, para que tenha qualidade nesse envelhecimento. E toda a estratégia que nós buscamos nesse poder, nesse remédio chamado estilo de vida, que é o grande remédio que tem a capacidade de prevenir 80% das doenças crônicas, justamente é buscando isso. Autonomia no envelhecimento, qualidade. A gente nunca vai barrar o envelhecimento biológico, mas nós temos a capacidade, com um bom estilo de vida, de desacelerar esse envelhecimento biológico. É assim que nós podemos fazer. Nesse avanço da ciência em relação aos medicamentos, aos peptídeos, né? Olha o que nós temos hoje em relação às incretinas intestinais, as famosas canetas emagrecedoras, grandes armas, não para ser usada de forma banalizada como é feito, mas é uma grande arma terapêutica no tratamento da síndrome metabólica, da resistência insulínica, da obesidade. E peptídeos novos vão chegar. A ciência avança nisso. Mas como arma terapêutica, nada disso vai substituir o estilo de vida. Nada disso vai substituir. E já voltando um pouquinho em relação a pacientes jovens com alteração do cortisol, né? Alteração do sono, fiz uma pesquisa ontem em relação aos principais artigos, as principais publicações em relação à ciência e sono, né? A irregularidade do sono, a ausência do sono reparador, está ligado a 170 tipos de doença, ou melhor, 172, por aumento de resistência insulínica, inflamação, estresse oxidativo, alteração da imunidade, né? Isso nós estamos falando em pacientes jovens, né? Pacientes jovens. Mas você vê como é dicotômico, né? Você tem o acesso agora aos wearables para medir o sono, ou seja, a facilidade hoje de você usar uma pulseira, um anel, né, que simula ali uma polissonografia e hoje cada vez mais próximo de um exame perfeito, ou seja, você tem o acesso a uma ferramenta para você gamificar o seu sono, para você conseguir deixar bem claro o que você comeu que levou a um sono inadequado, o que você teve de estresse que levou a um sono inadequado. E com o tempo você vai se ajustando em qualidade de vida para melhorar aquele gráfico que foi postado, né? Só que, ao mesmo tempo, o consumo exagerado da tecnologia, ou seja, a mesma tecnologia que te trouxe um esclarecimento, esse consumo exagerado em altas horas vai atrapalhar o seu sono. Então é uma geração de muita informação, mas esse excesso de informação está alterando o nosso cortisol, que é o nosso relógio biológico, né? O nosso marcador dia e noite. Nós somos controlados pelos nossos hormônios e eles são regulados de acordo com a luz do sol. Então tem horário para ficar acordado, tem horário para ficar dormindo. Se alterou esse ciclo, vem toda a cadeia de alteração. A tecnologia dá uma bagunçada aí, né? Acho que aí eu acho, né? Que acho que os especialistas são você para validar a informação. Mas nos anos 2000, né, a gente acabou tendo um livre-arbítrio de muita coisa, né? A gente acabou tendo muito acesso à informação, cada vez mais ainda mais hoje. Só que hoje acho que talvez até a gente começa a ter uma correção do que de repente poderia ser um estilo de vida com alguns excessos que poderia estar prejudicando nós. Mas assim, a gente pode até explorar um pouquinho mais esse tema, mas eu como grande parceiro do Gilberto, em algumas consultas lá na clínica, eu vejo que assim, a gente é sempre uma página, uma sulfite em branco com os riscos das próprias decisões nossas, né? E eu digo isso porque, conversando com o Gilberto, ele fala que até quando ele vai atender a pessoa, já percebe se a pessoa usava
uma carteira, e aí isso já dá um desbalanço aqui, usava a bolsa, já dá um desbalanço aqui, e às vezes a televisão estava no lugar errado, então a pessoa já tem até o pescoço meio torto para aquele lado. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, como que esse é o trabalho que você faz na Verts, que você desenvolveu na Verts, e como que você faz esse tipo de anamnese, se fala? E como que você planeja esse tipo de correção para as pessoas e para esse passivo que já foi gerado, né? As pessoas, assim, a medicina de reabilitação, ela foi evoluindo muito desde a década de 80, que começou, né, com terapias como o RPG, para algo mais dinâmico hoje em dia. Terapias que são muito passivas, né, muito paradas, hoje em dia elas são substituídas por terapias mais ativas, para pessoas buscando movimento. Mas essa parte mecânica, que a quiropraxia fala muito, ela foi sendo sobreposta por algo mais neurológico, algo mais abrangente, que a gente não é um arame que vai entortando, né? A gente é conduzido primeiro pela nossa história física, de como você falou, né? A nossa postura. Mas hoje, depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu vejo que não é mais o mais importante. O mais importante é essa parte química, né? Então, o resultado de tudo que você consumiu, tanto de exercícios, quanto de alimentos, quanto de sono, quanto de estresse, quanto da parte mental, emocional. O resultado de tudo isso é muito mais importante. Então, assim, a Verts, ela foi desenvolvendo uma terapêutica muito mais abrangente. As pessoas, elas me procuram por dor. E é muito mais fácil para a pessoa entender a dor como algo mecânico. Então ela vem falando do colchão, vem falando do travesseiro, vem falando da cadeira, vem falando que caiu, que torceu, que bateu, que faz pouco exercício ou muito exercício. Porque é mais fácil para ela ligar uma dor a algo mecânico, né? Mas eu fui percebendo ao longo do tempo que se a pessoa ela está inflamada, o meu trabalho ele é bem pouco resolutivo. E aí a gente foi agrupando dentro da nossa clínica outros serviços. Então o que eu recomendo muito para quem está começando na carreira de quiropraxia, de fisioterapia, é você abrir a cabeça para agregar serviços, né? Essa multidisciplinaridade é algo muito mais importante, mais do que nunca, porque hoje a gente tem acesso fácil a isso. Um exemplo, com a vinda do Dr. Alex para a clínica, a gente consegue agora fazer um panorama inflamatório da pessoa, que a gente chama de check-up inflamatório. Então, os meus pacientes precisam necessariamente medir alguns marcadores, como hemocisteína, ferritina, PCR, interleucina 6, vitamina D, B12, que dão sinais para a gente que quimicamente a pessoa não está bem. Então, às vezes, aquela dor da má postura, ela só aconteceu porque somou a má postura a um corpo incapaz de responder bem àquele estímulo. A pessoa, quando ela vai se limpando, e aí o Dr. Sakata pode falar mais sobre os métodos que utilizamos para essa desinflamação, essa limpeza, quando ela chega para mim já com os hormônios mais regulados, bem nutrida, bem hidratada, com atividade física regular, é muito mais fácil de tratar de dores. Então, hoje, quem trata dor com a cabeça muito fechada, olhando uma ressonância magnética, então você em casa que está ali, tem uma ressonância com uma hérnia de disco, saiba que dificilmente essa hérnia é a causa de toda essa sua dor. Claro que existem casos e casos, né? Tem hérnias cirúrgicas e ponto final, já é tarde, né, para aquilo. Mas cuidar de uma pessoa olhando uma imagem é uma medicina muito ultrapassada. Hoje a gente vai ver todo esse complexo inflamatório dela, e eu nem estou falando ainda do psicológico, estou falando só do químico, né? Então esse pilar que a gente tem de tratamento mecânico, que é a minha base, é a base da clínica, ela é hoje tem um suporte ali da medicina metabólica, né? A gente chama de metabologia, que você limpa o paciente de todas as inflamações e aí sim o resultado
da minha terapêutica vai ser muito melhor. Cara, legal. E esse tipo de conteúdo, ele é basicamente apaixonante para quem está tentando trazer para dentro, né? Para quem está tentando entender. Quando o Gilberto coloca essa parte química, se eu não estiver errado, mas assim, o nosso corpo ele é milhões de ações químicas ao mesmo tempo, né? São bilhões. Bilhões de ações químicas ao mesmo tempo. E aí, perguntando agora para você, Alex, bom, até para não fugir desse tema específico, que tipo de tratamento hoje assim é a maior alavanca ou a melhor alavanca que você replica com mais facilidade ou coloca na clínica? E o que o Gilberto falou é uma grande realidade. Esse perfil inflamatório, ele prejudica muito a evolução de um tipo de tratamento como a quiropraxia. Porque, na verdade, a inflamação é sistêmica. E nós entendemos que a inflamação crônica, ela é a base de todas as doenças que mais matam. Então, além da sintomatologia da dor, é realmente a prevenção dessas patologias. Então, primeiro, nós precisamos realmente entender toda a história desse paciente, do tipo de alimentação, como é que funciona esse grande órgão imunoendócrino chamado intestino. Você vai falar assim, mas Alex, a inflamação da minha articulação relacionada a isso, com certeza. Dependendo do grau de permeabilidade intestinal, você tem uma liberação através do sistema imune de citocinas inflamatórias. E isso gera, além de aumento da dor articular, da dor muscular, a alteração da recuperação, a inflamação sistêmica, como a inflamação do endotélio vascular, da neuroinflamação, a ativação, a inflamação gerada através do seu intestino, é um grande estímulo ao estresse, à produção de mais cortisol. Então, nós estamos falando de uma alteração mecânica, gerando ativação de sistema imunológico, alterando toda a orquestra hormonal. Um exemplo clássico, se a gente já não tem sono, tem um sono totalmente desregulado, estímulos a estresse, como nessa vida moderna, um intestino hiperpermeável, forçando a mais produção de cortisol. Nós temos, além disso, um paciente que se alimenta muito mal, com alimentos ricos em carboidrato, em açúcar, gerando mais resistência insulínica, gordura visceral, e aí vem mais liberação de citocinas inflamatórias, nós não conseguimos controlar. E aí vem aonde nós agimos, realmente trabalhando a base dessa patologia, com a dieta anti-inflamatória, modulando gordura visceral, na diminuição da gordura visceral, e isso vai muito além de um emagrecimento, pensando em composição corporal, e organizando principalmente toda essa orquestra hormonal. Homens, mulheres na menopausa e perimenopausa, homens que têm alteração desse ritmo, homens que chegam aos seus 40, 50 anos, empreendedores e que, apesar de todo o sucesso, chega a um ponto de um desastre metabólico. Pagou com a saúde. Pagou com a saúde. Então, e o que realmente reverte é toda essa estratégia montada em cima da medicina preventiva e do estilo de vida. Uma pergunta. Você falou sobre a gordura visceral. A gordura visceral é aquela que fica entre os órgãos, né? Sim. E aí tem aquela subcutânea, né? Que é a que fica... na parede. E quando a pessoa faz uma lipoaspiração, ela só aspira a parede. Só a parede. E essa, por exemplo, então aí acontece, esse negócio que basicamente mata você por dentro, isso daí não resolveu. Tá lá ainda, né? Não resolveu de forma alguma. Mas sabe que a tirzepatida ela tem efeito interessante nessas duas gorduras. Né? Nas duas? Sim. A gente chama de barriga mole, essa barriga mais externa, né? Essa barriga mais da alimentação inadequada. E a barriga da cerveja, a barriga de alguns álcoois aí, né? Que é essa gordura visceral, inclusive evoluindo para a esteatose. Hoje tem médicos tratando esteatose hepática em pessoas ditas magras, né? Porque também tem casos dessa alteração, com tirzepatida. Ou seja, então a tecnologia dentro da medicina também evoluindo na medicação, né? Que também é um peptídeo, né? É um grupo ali de aminoácidos que
tem essa capacidade de tratamentos. Você consegue fazer uma explicação o mais simplificada possível o que é esses peptídeos e como que o pessoal está trazendo isso nesses tipos de caneta e tudo mais? Porque a galera tá comprando e nem sabe o que está acontecendo, só sabe se está dando resultado ou não, né? É um assunto ultramoderno, né? Nos Estados Unidos, por eles terem uma facilidade ali com o FDA, eles estão conseguindo já comercializar, né? Com bastante volume e com aqueles números americanos astronômicos, né? Eles com a facilidade deles de compra e com o poder de compra do americano. Então isso já está num nível que o Brasil está engatinhando, né? Já temos alguns, né? Comercializados no Brasil, mas ainda muito longe. A gente, junto com o Sakata, a gente tem estudado bastante esse mercado, do ponto de vista de mercado mesmo, só que a gente tem essa responsabilidade com o que a gente está dando para o nosso paciente, né? Hoje o que a gente tem no Brasil é o Ozempic e o Mounjaro, que é a Zepatida e a semaglutida. É isso que a gente tem. E aí está chegando agora a retraturutida, né? Em breve teremos por aí. Então são todos classes de peptídeos. O peptídeo ele é um comunicador, né? Ele leva a mensagem de um sistema para outro dentro do nosso corpo. E a gente está emulando uma resposta diferente do nosso corpo, né? Então, antes, o peptídeo tinha uma função de armazenar gordura, né? Porque vem do nosso DNA essa função. Então, ele fala assim, ó, se comeu demais, armazena, porque pode um dia faltar comida e você está lá no fundo da caverna, né? No Homem das Cavernas, você vai usar essa gordura nos dias de baixa caça, né? Ou seja, era uma ordem, era uma comunicação que o peptídeo tinha que fazer para a sobrevivência da espécie. E hoje, não precisa, a comida está fácil, mas o corpo tem essa genética de armazenar o que come a mais. E se a gente mudar essa comunicação e falar, não precisa armazenar. Então, o que você come, você vai eliminando, né? Evoluiu da semaglutida, né? Que o GLP-1. E ele atua exatamente aonde? Ele atua no estômago, que corta... ele é um mensageiro, ele está no sangue. A semaglutida está no sangue. Tudo é... A grande verdade é que esses são incretinas intestinais, hormônios intestinais. O GLP-1 e o GIP, que é hoje o que contém na tizerpartida, né? A semaglutida é só o GLP-1, mas são peptídeos que o nosso intestino produz. Na verdade, com toda a modernização, com a má alimentação, nós vamos reduzindo essa produção. E essa grande sacada de produzir esses peptídeos dentro dessas canetas emagrecedoras é realmente uma arma para quem realmente não produz mais, ou muito pouco. Então ele é produzido pelo intestino ou vem de via exógena através das canetas. Ele age a nível de estômago, retardando o esvaziamento gástrico, então isso aumenta muito a saciedade. Ao mesmo tempo age a nível do sistema nervoso central, né, como a tizerpartida, que ela inibe o centro da fome. E mais, aquilo que o Giba falou antes, a tizerpartida, além dessa saciedade e fome, ela tem uma ação a nível metabólico em relação à redução da sensibilidade insulínica, da resistência insulínica, de diminuição da produção de glicose a nível hepático, que isso é impressionante nos pacientes. Então, essa é uma arma terapêutica muito grande. A retratutida, que ela está em fase final de aprovação, ainda não está aprovada, né? Ela ainda é um triplo agonista. Além de GLP-1, GIP, ela vem com um glucagon. Então, além desses benefícios, realmente, de acelerar esse metabolismo para a queima da gordura, né? Ou seja, além de cortar o apetite, reduz a gordura, e ela aumenta a massa muscular, é isso? Ela ajuda a aumentar a massa muscular ou não? Não bem assim. Mas, né? mas não defasa. Isso, você diminui a quebra de
músculo, né? Entendeu? Alex, o que as pessoas não sabem ou ignoram nesse tipo de produto? Principalmente na tisepatida, que eu acho que é o que mais está se falando no momento. O grande erro é o uso sem orientação. Então, os pacientes usam qualquer dosagem de tisepatida, param de comer, entram em restrição calórica absoluta e a grande perda de massa muscular junto com a perda de gordura. Há uma perda importante de peso, a roupa você perde roupa, o peso na balança despenca, mas aí que vem o grande problema. A perda de massa muscular é um grande fator de risco como um excesso de gordura. E esse reganho já é comprovado pelos estudos, após um ano, mais de 60% desses pacientes, ou mais de 60% desse peso, ele é recuperado. E mais, aquilo que perdeu de gordura, praticamente você ganha perdeu de músculo, né? Você ganha em gordura. Então, a falta de atividade física. O rebote, né? O rebote. Até a falta de atividade física, um aporte proteico adequado, com acompanhamento nutricional, né? Junto com a sua orquestra hormonal, a avaliação disso faz com que as pessoas inicialmente tenham sucesso, entre aspas, com a perda de peso, mas os falsos magros, metabolicamente doentes, são os novos pacientes da medicina. Tem o lado ruim, né? Tem o lado bom. Eu acho que consultando o seu médico e buscando uma orientação nutricional, eu acho que tudo isso que a gente fala de efeitos colaterais, eles vão sendo supridos, né? Claro que vai passar mais tempo, a gente vai descobrir mais, né, efeitos de longo prazo, mas os imediatos, assim, que é o medo de todo mundo, que eu encontro muito paciente que fala assim, não vou tomar porque perde músculo. Depende, né? Se você treinar adequadamente e tiver um aporte proteico adequado, você não perde músculo. Ah, mas eu perco disposição. Depende, se você fizer um aporte energético suficiente, você não vai perder a disposição. Então, acho que o problema não é bem a medicação, é a falta de informação. A falta de acompanhamento, né? Qual que é o maior risco que poderia ter? Morrer? Dá para morrer? Não, imediatamente não. Mas, mas porque eu já escutei falar sobre pancreatite, é tipo isso, né? Que é o que isso? Na verdade, a pancreatite, ela é relatada pelo uso da tisepatida, mas principalmente nos pacientes que realmente entram no que nós conversamos. Ele entra numa restrição calórica absoluta. E isso gera realmente um hiperestímulo pancreático e, além disso, uma estase de bile, formando barro biliar e cálculo biliar, e esse cálculo podendo obstruir o canal pancreático e gerando pancreatite. Desculpa a minha ignorância, mas o pâncreas, qual que é a função do pâncreas? O pâncreas ele tem uma função digestiva e endócrina. Então, ele produz enzimas digestivas e hormônios. Para mandar para dentro do estômago e do nosso canal digestivo? Como que funciona isso? Para dentro do duodeno. E ajudar nessa digestão, principalmente, tanto de proteínas como de gorduras. Né? E aí ele sobrecarrega e aí esse tipo poderia gerar já vai para o hospital. A pancreatite é uma patologia grave, né? De urgência, precisa de internação, restrição em alimentação, hidratação e monitoramento. É assim o tratamento de uma pancreatite aguda. Mas, de novo, sem levantar um tanto alarde, assim, de que... Porque, às vezes, né, as pessoas que estão tomando tisepatida estão ouvindo a gente e falam, caramba, meu pâncreas, né? De novo, vem a boa consulta médica, né? Se você faz um ultrassom abdominal, você vai ver cálculos biliares e essa pessoa automaticamente já está num risco para o uso da TIRSE, né? Se você percebe que existe um risco, na orientação você vai tomar cuidado. Agora, se a pessoa não tem essa tendência de formação de cálculos, ela vai acompanhar, né? Aí vai a evolução ali do caso dela, não vai ter a pancreatite, né? Cara, eu queria agora entrar um pouquinho no tema
desse mercado de wellness em geral, né? Saindo um pouquinho das canetas emagrecedoras, a gente pode até voltar porque tem muita coisa para explorar aí, mas uma das coisas que eu vejo, principalmente lá na Vertis, uma clínica que eu admiro muito, eu vejo tanto recover, a própria quiropraxia. A minha pergunta, na verdade, ela é a seguinte: alguma dessas coisas tende a ser uma modinha do momento? O que fica, o que já ficou, o que é perpétuo, de que forma e quais são os públicos que consomem os tratamentos, quais são os tratamentos, o que você pode compartilhar conosco? O wellness, né? Quando a gente fala assim, o wellness está na moda, né? O wellness está em alta. Eu, como faço parte desse mercado, eu olho essas frases com muito cuidado. Assim, o que está levando o wellness para cima nessa régua de movimentação financeira, né? A tecnologia, então assim, health techs em alta, isso movimenta muito dinheiro. Você pode chamar isso de wellness, né? Você pode, porque você está falando de tecnologia na saúde, mas não necessariamente são pessoas mais saudáveis, né? O segundo grande movimentador desse mercado é a medicação, né? Um exemplo que você deu das canetas emagrecedoras é um exemplo que movimenta o mercado de saúde. Mas será também que isso está totalmente relacionado à conscientização das pessoas que elas precisam de uma vida mais saudável? E aí só depois desses dois grandes grupos é que vem, por exemplo, o número de academias, o número de inscrições em academias, o número de consumo de açúcar, né? Então, Caiu muito, né? E aumentou muito o número de... as empresas aí estão tendo que rebolar para criar novas linhas de produtos, né? Com menos açúcares, com menos sódio. Então, isso também movimenta, né, o mercado de produtos, porém, tem diminuído o faturamento de muitas áreas, né? Como a gente citou anteriormente, o consumo de álcool. Então, as empresas que vendem álcool também estão tendo que rebolar com produtos mais saudáveis. O mercado vai se adaptando, né? O que é moda, né? Dentro da minha área, muitas modas foram e voltaram. A gente pode falar das quadras de beach tênis, né? Uhum. Quanto que vai ficar, né? Teve uma alta, agora já está tendo uma baixa. O metro quadrado aqui em São Paulo é muito caro para encher de areia, né? Então, aproveitou um tempo, agora vem diminuindo. Aí fala de pedal, né? Vai se adaptando. Então, acho que nesse critério de ondas, né? Vem um hype e depois continuam com alguns adeptos, né? A quiropraxia ela já está há 130, 140 anos em prática, né? Então teve, o que a gente pode falar, teve uma alta no momento de viralização em TikTok, viralização no YouTube. Aí dá a impressão de que é uma moda e é que teve um pico, né? De alguns ASMR, né? De cavitações, né? Dos estralos. E depois passa. Então, acho que isso fica indo e vindo, né? Com esse embalo, né? De vídeos virais, a quiropraxia acabou desenvolvendo mais universidades, né? A quiropraxia ela é um bacharel, né? Você faz uma faculdade de quiropraxia. Então, apareceram mais cursos na onda, porque a demanda comanda isso, né? A demanda por mais pessoas querendo fazer o curso. E aí agora já estabilizou de novo. As clínicas foram no embalo de franchising, foram no embalo de viralizações, aumentou muito. Então, se aumenta o investimento em tráfego pago, se aumenta o número de pessoas conhecendo a profissão, e agora, de novo, o mercado já encontrou uma estabilidade. Foi assim com o Pilates, foi assim com o CrossFit, foi assim com o RPG. Então, tem modalidades que alcançaram um pico e aí o mercado se estabiliza, né? Legal. Tem espaço para todo mundo. Mas falando de wellness, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de achar que as pessoas estão mais saudáveis, né? As pessoas estão querendo ficar mais saudáveis. Depende o que está levantando
esse tamanho de dinheiro, né? Tá tendo mais clínicas de pilates, né? Tá tendo mais modalidades por exemplo, CrossFit, agora chegou com o Hyrox, né? Uma nova modalidade. Como que é o nome? Eu não conheci não. Não conheceu? Não, como que é? Hyrox, é HYROX. Qual a diferença? Ele veio da Europa, já é praticado há muito tempo, tem campeonato brasileiro de Hyrox. Mas é um funcional. É um funcional, então ele é feito num galpão, parecido com o CrossFit, mas ele é mais cardio do que levantar peso, sabe? Legal. Então ele é mais assim, bike, são circuitos, contra relógio, aquele clima de euforia, né? E você sai da bike, vai para o remo, vai para o esqui, né? São modalidades mais aeróbicas, é bem divertido. Cara, vou fazer uma pergunta para o doutor Alex. Hoje você se posiciona como especialista no wellness, né? Não só se posiciona como um dos maiores especialistas no Brasil nisso, né? E como que isso surgiu? Isso era um projeto desde lá de trás? Isso foi uma coisa que você percebeu que você comunicava e cresceu nos últimos anos? Como que isso caiu, né, no seu colo, né? Ou como que você desenhou chegar até aqui como um dos maiores especialistas dessa parte de longevidade mesmo? Na verdade, não foi nada programado, né? Eu tenho uma história com esse início meu, que há alguns anos, né, eu tinha um estilo de vida horrível, né? Pelo menos há uns 15 anos. Eu era obeso, sedentário. Sério, doutor? Isso aí eu não acreditava não, hein? Eu vi a foto, hein? Eu até te cortei aqui no seu raciocínio, mas essa daí, se não fosse você falando, eu falasse, pô, o cara é invejoso, ele tá falando mentira, doutor, eu não acredito não. Pois é, mas foi bem assim, né? E é um cara que há 15 anos tomava antidepressivo, muito remédio para dor crônica, uma fadiga intensa. Eu com 34, 35 anos tinha uma testosterona de 130, né? Um cara que não dormia, bebedor de Coca-Cola, né? Fumante de cigarro. Mas eu falo que tudo para mudar o estilo de vida, a gente tem que ter propósitos, né? E, na verdade, o meu grande propósito foi meu filho mais velho, que era pequeno na época. E o que me chamou muito a atenção para isso foi que eu não tinha energia para poder chegar em casa e brincar com meu filho. Eu tinha que deitar no chão para poder brincar com ele no chão. E isso me gerou muita crítica nisso que eu falo sempre daqui 10 anos. Né? Daqui 10 anos ele é um menino e eu vou estar que jeito, né? E foi a partir daí que do meu jeito na época, que o médico ele não tem orientação para modificar estilo de vida, eu parei de comer, parei de fumar, parei de beber Coca-Cola, eu parei, comprei uma esteira, comprei um tênis. Mas do dia para noite? De um dia para o outro. De um dia para o outro? Foi na segunda-feira que eu comecei isso. Porque todo mundo começa na segunda, né? O problema é que quando você tem essa mudança muito abrupta, é difícil manter, né? É isso. Mas foi o que eu fiz. Se eu tivesse um Dr. Alex lá atrás, né, uma Vértice para poder nos auxiliar, isso teria sido muito mais fácil. Eu cometi muito erro da minha forma. Deixei de comer, né? Perdi massa muscular que eu já não tinha. Fazendo muita atividade aeróbica, eu comecei a andar, né? Eu andava 6 km por hora, 15 minutos numa esteira. Quem faz sabe que isso não é nada, mas é o que eu conseguia. E eu terminei correndo 10 km por dia, quebrei a minha esteira, comecei a correr na rua, só que aí acabei me lesionando, perdi muita massa muscular. Foi um grande erro. Só que, a partir dali, eu busquei realmente a ciência. E foi através disso aí que eu comecei a trabalhar, a estudar. Lá atrás não existia a medicina funcional integrativa, a medicina do estilo de vida. Existia o Dr. Lair Ribeiro, que tinha uma visão diferente, né, de uma medicina diferente. E a partir dali, hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. E há 4 anos que eu comecei a trabalhar com o Instagram, a orientar pessoas, né, a como modificar alternativas simples. Isso foi crescendo. Cara, que legal.
Ou seja, né? Acabou sendo um propósito aí para você, né? Um grande propósito. Você trouxe isso para sua vida e transbordou, né? E transbordou, isso. Que legal, cara. Porque assim, uma coisa que eu tenho nos últimos 4 anos tentado ao máximo, assim, sabe? Eu venho trazendo, assim, bons hábitos para dentro. Eu cheguei no meu começo, há 4 anos atrás, há 4 anos atrás, me deu um estralo que, na verdade, acho que há um pouco mais de 4 anos atrás, eu consegui uma certa estabilidade. Foi uma mudança de chave na minha cabeça. Quando eu percebi que eu estava conseguindo administrar algumas coisas, ao invés de só apagar fogo. E aí que eu comecei a olhar a situação que eu estava. A situação que eu estava, tipo, por exemplo, subir uma escada e tal. E não que eu esteja numa condição boa hoje, mas o que acontece? Aí eu comecei a tentar mudar. E aí como que eu comecei a tentar mudar? Cara, eu fui lá e comprei 2 bikes, sim, não são bike porcaria, mas eram 2 bikes de R$ 1.000 lá pra me tentar andar. É porque tem gente que já vai numa coisa muito cara, né? Eu falei, não, tem que ser uma de entrada. Comprei 2 raquetes de tênis de R$ 70. Pra quem tem raquete de tênis sabe que é muito barato isso, deve ser a mais porcaria possível. Aí comprei corda de pular corda, comprei comecei a colocar um monte. O que eu comecei a fazer? Colocar tudo à minha volta que me lembrava fazer exercício. Mas mesmo assim foi muito difícil, até hoje né? Hoje eu faço muita coisa com prazer, por exemplo, o exercício, a academia e tal, no personal lá, minha aula de tênis. Tênis é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço com prazer, mas é bem difícil você mudar, principalmente hábito alimentar. Principalmente para quem trabalha, empreende, tem alguma coisa para administrar. Não só trabalha e empreende, mas mesmo sendo dona de casa, você tem as suas preocupações, seus anseios, suas aflições. E o que acontece? Acaba sendo o seu gatilho. E para muitos, como eu, por exemplo, eu não bebo com volume, eu bebo socialmente. Consigo beber com você para cair para trás. Mas é porque eu tô com você, porque se eu chegar em casa sozinho, não consigo beber. Eu tomo uma na metade da garrafa fazendo. O que eu tô fazendo tomando uma cerveja aqui? Não consigo beber. Eu não fumo, eu não sou um cara estressado, então meu gatilho sempre foi comida. Então era sempre esse caminho. Para mim conseguir, só comentando rapidinho, que eu tenho tanta coisa para perguntar, mas em alguns pontos de estresse da minha vida, eu já cheguei a parar e falar, inclusive aqui do lado do escritório do McDonald's, eu falei assim, cara, eu preciso descer lá, velho. Eu juro por Deus, eu parava o que eu tava fazendo e descia lá e comia um lanche grande, porque senão eu tava estressado. Então esse sempre foi o meu gatilho. E consertar isso é uma dificuldade muito grande e eu venho trabalhando isso. Então eu sei quanto é importante o trabalho que você faz, que o Gilberto faz, de educação e de conscientização, né? A gente tem esse acesso, o Dr. Alex faz muito bem isso no Instagram dele, e a gente acaba tendo esse acesso a muita informação relevante. Eu peço que todos meus pacientes se esforcem em consumir conteúdos de internet, por exemplo, como o detox de dopamina, que vão dando dicas. Você sempre vai sair com algum insight dali, como, por exemplo, por que você desce no McDonald's para comer, né? Da onde vem isso? Então, primeiro vem de uma compulsão. E por que você precisa desse agrado rápido, né? Que é o que a dopamina vai te entregar. Então, tudo que você faz, tudo que você troca, esse imediatismo por resultados em longo prazo, a chance de você tá se machucando é muito grande. Isso funciona, por exemplo, para atividade física. Então, vou dar exemplos aqui, né, de dopamina barata, né, rápida. Se você está ali assistindo uma Netflix, sentado no sofá, claro que isso é muito mais agradável para o seu corpo do que estar numa academia levantando peso. Só que esse imediatismo do prazer imediato vai te trazer consequências a longo prazo. Então, se você troca a academia pelo conforto do sofá, em longo prazo você vai ter um benefício. É a mesma coisa do McDonald's que você falou. Então, esse excesso de carboidrato, aquilo vai te dar um prazer imediato, que se você comer uma salada, você não vai ter. Só que em longo prazo, né, você vai ter. Então é mais ou menos um autocontrole, e você ganha esse autocontrole com educação.
Comece a entender o que te dá um prazer imediato e saiba que aquilo, em longo prazo, vai te trazer um problema. Você consegue, Gilberto, mensurar até que ponto a nossa manutenção corporal consegue aumentar a nossa expectativa de vida saudável lá no final? Você tem como mensurar isso? Então, hoje, a gente tem evoluído muito, que é o que está se chamando aí, né, de medicina 3.0. Algumas academias já estão chamando de fitness 3.0, que é a chegada dos biomarcadores, né? Essa medicina de precisão. Biomarcadores. Você soma os dados dos wearables por exemplo, a uma bioimpedância, ao check-up inflamatório e vai somando esses dados para constituir ali uma clareza sua do que você precisa mudar de imediato em busca da longevidade. Então, hoje, quanto mais você consegue, isso fazemos na Clínica Verts, quando você consegue puxar exames de sangue da pessoa, e hoje eles estão cada vez mais céleres, assim, né? Você consegue, com uma gota de sangue, fazer todo um mapa de como você está. Temos também na clínica os marcadores de testes de sensibilidade alimentar, para você saber exatamente o que você está comendo e como que seu corpo reage àquilo. Hoje a gente consegue mapear até 270 alimentos e como que seu corpo está reagindo a eles. Testes de microbiota intestinal. Então, como que suas colônias de bactérias estão se relacionando com os seus alimentos. Testes genéticos, né, de propensão a doenças. Então, hoje a gente é inundado de marcadores que podem trazer clareza para que caminho que eu vou seguir na minha vida e até onde eu posso chegar. Existe algum tipo de mensuração, por exemplo, cara, uma pessoa que ela faz uma manutenção corporal periódica, ali, mensal pelo menos, quinzenal, tal, ela consegue ter uma qualidade de vida ali de mais pelo menos 5, 10 anos? Não dá para precisar assim, né? Mas tem o Outlive, que é um livro do Peter Attia. Uhum. Ele mostra um gráfico muito interessante do quanto que a gente precisa alcançar de longevidade, mas é um gráfico que, ao invés do comum das pessoas de irem nos últimos 10 anos de vida tendo uma decadência da qualidade de vida, você consegue manter uma linha sem essa decadência só no último ano de vida. Então, você viver até os 80, mas ali, quando se bateu um 80, você ainda estava lá em cima no gráfico. Então, tem dados que mostram que você consegue esticar esse gráfico para cima de acordo com a qualidade de vida. Então, não em anos, mas em qualidade de vida nesses últimos anos. Isso a gente já tem artigos que mostram que se você faz isso ou faz aquilo... Você já consegue mensurar... Você consegue saber que você vai ter os últimos anos com uma vida muito mais independente do que se você levar tal outro estilo de vida. Ô, doutor, você quer complementar isso? Na verdade, e complementar a questão dos biomarcadores, né? O que é interessante, o que a maior parte das pessoas passam por isso. Vou fazer o meu check-up anual. E muitas vezes avaliar uma glicemia de jejum e falar que o metabolismo da glicose está tudo bem, que não há resistência insulínica. Então, vai muito além disso, né? Uma alteração de glicemia, ela já vem com pelo menos de 10 a 15 anos com uma insulina muito alta. Isso muda totalmente a estratégia. A mesma coisa que uma vida, você dosando o colesterol total e as suas frações, como é LDL e HDL, falando que isso você está bom ou ruim. E nós sabemos que avaliar as partículas desse colesterol é muito mais potente do que avaliar um colesterol total para risco cardiovascular. Sim. Como apolipoproteína B, apolipoproteína A, lipoproteína A. Então, eu falo que conseguindo esses biomarcadores, avaliando junto o que nós temos de modernização em equipamentos, avaliando o sono, monitoramento de glicose contínua, o momento que se come o mesmo alimento, o impacto é totalmente diferente. Isso sim
a gente consegue fazer uma medicina de precisão, né? E aí, nesse ponto, usando as armas terapêuticas para resolver o problema, mas lembrando que a sustentação desse resultado depende totalmente só do estilo de vida. Doutor Alex, de repente, para tentar gerar um impacto, que está escutando, que erro é mais frequente a nível de alimentação que a pessoa pode, de repente, aplicar no dia dela lá e corrigir, de repente, pode gerar um impacto positivo para ela? O que você pode compartilhar? Até porque eu imagino que nos diagnósticos, né, nos atendimentos que você faz, eu acho que alguns padrões devem se repetir, né? Na verdade, é sempre mirando o excesso do consumo de carboidratos. Não é comer carboidrato e nem é contar caloria, né? Eu costumo brincar que o envelhecimento ele vai preparando a gente de forma metabólica e hormonal para a gente gerar doença e morrer. O que eu quero dizer com isso? A cada ano você tem que ingerir menos carboidrato do que você ingeriu o ano passado e aumentar o seu consumo proteico. O envelhecimento é isso. Ele vai aumentando a nossa resistência insulínica e nós vamos perdendo o poder anabólico, diminuindo. Então, a gente vai ganhando mais gordura e perdendo músculo. Então, o grande erro hoje das pessoas é o exagero no consumo dos carboidratos refinados. O álcool, por exemplo, carboidrato puro, açúcar puro para virar direto no fígado para virar gordura visceral. Além do álcool, excesso de farinhas. E quando eu falo açúcar, não é só o docinho. Sim, sim. Né? Tudo que possa gerar, dar o impacto de glicose. E é o grande erro, principalmente nos 40 mais, onde a gente começa com todas essas alterações hormonais e metabólicas, né? Achando que a gente pode comer como a gente sempre comeu, que a gente pode ficar parado como a gente sempre ficou parado. O corpo já não permite mais, a gente já não tem mais esse sistema de reparo como a gente tinha quando era mais jovem. Então, para mim, o grande erro é o excesso em relação à alimentação. Principalmente dos carboidratos, né? Carboidratos refinados. Exatamente. E, Gilberto, a mesma pergunta, só que aplicado para exercício. Que tipo de dica você consegue gerar impacto hoje para a pessoa, para ela ter... que tipo de dica você consegue dar para a pessoa para ela começar a ter mobilidade ou que seja o maior erro ali das pessoas que elas não fazem, o que seria o mínimo para elas fazer, o que talvez no global aí, não de uma idade específica, porque tem gerações, idades, mas... Então, o sedentarismo é o grande vilão. A pessoa que se movimenta minimamente, né? 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, ela já diminui muito os riscos cardiovasculares, os riscos de doenças metabólicas, o risco de inflamação sistêmica. Porém, com o tempo a gente foi aprendendo, né, que não é só chegar na pessoa e falar que ela precisa se exercitar. Porque cada um está no seu momento ali de consciência e de ânimo para treinar. De novo, a gente vai esbarrar na parte química. Hoje eu não consigo mais separar uma coisa da outra. Você chegar numa... E olha assim, né? Você sabe que a gente atende ali grandes líderes do Brasil, sim, né? Sim, atletas, né? Também, mas eu digo também de empresários. Empresários também, né? Não, sim. De banqueiros, né? O pessoal ali que está no limite do trabalho de 14, 15 horas por dia. Claro que eles sabem que eles precisam treinar. E graças a Deus que agora eu tenho observado mais a atenção deles a isso. Passou aquela fase de 20 anos atrás de só trabalhar e hoje, com a nova geração, ela tem conseguido embutir ali que também precisa treinar. Quase que virou um status dentro ali da Faria Lima que a gente está, né? A pessoa ter uma boa postura, ter uma boa musculatura, ter aquela
pose de atleta, né? Então virou também um status. Uma roupa, né? Uma roupagem, um dos amuletos, né? Isso. Então, assim, já é sabido que a pessoa precisa treinar, né? Então não é um ou outro exercício que é importante, a movimentação é importante. Mas eu acho que para quem está ouvindo a gente, talvez o que precisa é esse ânimo de treinar. E de novo a gente vai voltar no Dr. Alex fala de cortisol, de testosterona. Então se você em casa sabe que precisa treinar, você não aguenta mais, às vezes chega um paciente para mim com uma dor lombar e fala, mas não vai falar que eu preciso emagrecer, porque eu tenho uma hérnia. Não vai falar que eu preciso treinar, porque eu não consigo treinar porque dói. A pessoa ela já vem cheia de defesas, do que a gente chama de cinesiofobia. Existe um questionário validado para isso, que a pessoa tem medo de treinar porque pode doer. Tem medo de não consegue se mexer por falta de ânimo para fazer. Então, acho que o principal conselho é faça seus exames, seu hemograma. Ali já vão ter marcadores que podem nos mostrar na clínica que regulando hormonalmente a pessoa, aí que ela vai voltar a treinar. Então, não é só falta de conhecimento da sua pergunta, de o que ela precisa fazer minimamente. Às vezes o que ela precisa fazer minimamente é acertar esse eixo hormonal, diminuir o consumo de açúcares e carbo, que vai dar aquela dopamina barata. E aí vem no embalo uma sequência de tratamento. Controle químico, físico e psicossocial. Vou fazer mais uma pergunta para você, Alex. Gilberto. Até onde a dopamina que a gente recebe assim, com estímulos de celulares, de telas, de conteúdo, né, que muitas vezes vem recheado de informação relevante, como por exemplo a gente está trazendo aqui, ela atrapalha, em que momento, se você consegue mensurar isso para nós, a que momento do dia, e se você puder relacionar isso com o sono da pessoa. Sim. Hoje tem esses relógios e anéis, né, que medem um marcador muito importante, que é o HRV. Esse talvez está começando a ser Aquele sono REM? Ou não? Não. HRV? Isso é um parâmetro que vem de Heart Rate Variability, que é alterações do batimento cardíaco, né? Não é uma arritmia, são pequenas oscilações que um aplicativo consegue mensurar, e hoje ele está totalmente ligado ao estresse, né? Então é tido também como um medidor dos seus níveis de cortisol. Não é diretamente, né? A gente mede cortisol pelo hemograma, mas se você, por comparação, o aplicativo ele sabe dizer que você está dentro de uma variação e que você, consequentemente, está num nível de estresse elevado, né? Soma-se isso ao que você falou da qualidade de sono, né? Tipos de sono. Então você vai somando esses marcadores e aí você consegue dizer que a pessoa está ou não num nível de estresse por isso ou por aquilo. A dopamina está totalmente ligada ao que o ser humano tem de mais básico para ele, que é a busca por conforto. Por que a gente gosta de algo confortável? Por que a gente prefere ficar sentado do que de pé? Por que a gente prefere um controle remoto? Por que a gente prefere botões e que tudo seja feito para a gente? Porque a nossa genética é assim, é a busca por conforto. O nosso sistema nervoso central ele se desenvolveu dessa forma. Busca de proteção, alimentação e conforto. É fazer tudo da forma que menos gaste energia possível. Legal. É dentro do nosso sistema isso, não tem como mudar. Só que é sabido que dessa forma, se fosse assim, com as facilidades que temos hoje, a gente ia morrer rápido justamente por um excesso de intoxicação. Deixa eu complementar mais duas perguntas para você me responder. Tem um horário certo para você não mexer no celular antes de dormir? E o celular é legal ficar do lado da cama? Bom, a resposta clara, sim, é que o consumo do celular, ele ainda não existe um número de horas descrito como o ideal. Mas é sabido que atrapalha o sono, por exemplo, né?
dentro da medicina existe essa medição, né, de ondas eletromagnéticas e tudo mais, que ainda não é tudo muito claro, você tem diferentes respostas a isso, mas o que tem de consenso é que seria o ideal que não ficasse ali do lado da cama e seria ideal que você não consumisse não só o celular, mas nem alimentos, né, por pelo menos 1h30 antes de dormir, porque aí você vai baixando ali. Isso é muito interessante quando você tem esses wearables, que eles te mostram isso. Na prática. Na prática, realidade, né? É algo que a gente já sabe. Mas se você tem a objetivação disso, você traz ali o que é subjetivo, do que acho que eu não dormi bem, para um gráfico, aí você começa a perceber que usar o celular ali até adormecer vai te dar um sono bem legal. irregular. E aproveitando tudo isso, né, quando falou da atividade física e do sono, né, o maior preditor de longevidade chama-se VO2 máximo. VO2 máximo. Esse é o maior preditor de longevidade. Quanto maior o VO2, menor a mortalidade por todas as causas. O VO2 é quando a gente tem a capacidade de produzir, transportar e utilizar oxigênio. Então, isso fala sobre a nossa capacidade cardiorrespiratória. O outro grande preditor de longevidade, músculo, que é um órgão neuroendócrino também, que ele tem a capacidade, por exemplo, de controlar a glicemia sem precisar de insulina, tem a capacidade de diminuir a inflamação, tem a capacidade de estimular BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, ele tem a capacidade de estimular a osteocalcina a produzir matriz óssea. Então, ele tem a capacidade de controlar a resistência insulínica. Então, a atividade de força e a atividade aeróbica é o que vai trazer os grandes preditores de longevidade. E aí o Giba tocou num parâmetro que também é preditor de longevidade, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Né? Que, na verdade, não é o quanto o seu coração bate, mas é essa resposta, é o intervalo entre os batimentos cardíacos. Quanto menor a variabilidade da frequência cardíaca, maior o risco de mortalidade. Quer dizer que a resposta ao seu estresse está muito ruim hoje. Lógico, né? Estresse crônico, ativação dos sistemas simpático a todo momento. Eu falo que o problema nunca vai ser o estresse, mas eu costumo brincar com os pacientes, não é ter o estímulo ao estresse, é não desligar. E isso é medido pelos equipamentos hoje, né? Aí entra essa situação. O sono, né? Não é só o tempo, né? Mas também a alteração do ritmo do sono está ligado a mais de 170 doenças. A diminuição de telas, porque eu quero te dizer o seguinte, ao mesmo tempo que eu pesquiso o que há de mais recente, ou melhor, na ciência, para reverter essa alteração da desregulação do sono, se você pesquisar, é luz. Tanto a exposição solar pela manhã, sem telas pela manhã, se expor a esse sol ativando os clock genes para regular esse ciclo circadiano, mas também a ausência da luz à noite, o excesso, né? Principalmente dessa luz de telas, essa luz clara no rosto, né? No rosto. Isso interrompe a produção, né, de melatonina. Então, são atitudes que são naturais, que os antigos faziam e hoje nós deixamos de fazer. Né? Era uma coisa mais biológica que estava dentro do dia a dia. Hoje o mundo moderno está puxando nós para o lado mais errado. Mas indo para um outro ponto aqui, o nosso cérebro, eu imagino que ele não é um músculo, ele é massa cefálica, eu acho, né? Não é um músculo. Eu vou devolver, entrego essa pergunta a você, mas mesmo não sendo músculo, de que forma nós podemos exercitar ele para trazer benefícios para nós, né? Do ponto de vista assim, sei lá, ele é o que comanda tudo, né? Então eu acho que
Vou entregar para você, é contigo, é contigo. O cérebro, apesar de não ser músculo, né? O que o cérebro precisa realmente é de reparo. É isso. Então, é desligar esse sistema de alerta. Nós estamos deixando o cérebro, esse sistema de alerta o tempo todo. Nós estamos cansando esse cérebro. E isso é muito sério. Quando a gente fala de estresse crônico, desregulação do ritmo circadiano, é realmente manter esse sistema nervoso simpático em alerta, em luta e fuga o tempo todo. Cortisol alterado o tempo todo, ele vai gerar neuroinflamação, lesão endotelial, resistência insulínica, alteração do trato gastrointestinal com diminuição de enzimas digestivas. Ele aumenta a produção de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E o que repara isso chama-se sono. Não existe uma atividade para esse cérebro melhor do que sono. Entendeu? Sim, sim. Eu já escutei falar que quando, no período do dia, o nosso cérebro, ele incha e reduz o volume de líquido amniótico. Amniótico não é... Encefálico, Encefálico, sei lá. Amniótico é de... Gestante. Você tá nessa fase. Eu tô com a mulher grávida, tá? Tá tudo certo. Mas... Bom, tô perguntando aqui também como curioso. Então, eu queria que você explicasse para mim de que ponto também, ao passar do dia, nós vamos nos estressando e o nosso cérebro ele vai inchando e se irritando. Posso devolver essa pergunta? Você consegue compartilhar? Sim, eu acho que é por essa mesma explicação de, apesar dele não ser um músculo, é o órgão que mais consome oxigênio. Então, ele precisa, sim, que estejamos com uma qualidade no caso de ventilação, de aporte de O2 muito elevada. E quando a gente começa a esticar a corda, passar do número de horas ali, 14, 15 horas, em contato com muita excitação, o sistema nervoso simpático lá nas alturas, ele vai se cansando e isso tem resultados diretos na performance. Então, o que eu vi por muito tempo, estando ali onde estou, na Faria Lima, um uso exagerado do Venvance, né? Que é o dito remédio para atenção, para foco, né? É você pedir mais do seu cérebro. Então, 14 horas já não é suficiente, você quer 16, você quer 18, e vai diminuindo o tempo reparador do seu cérebro, vai diminuindo o tempo de sono, e aí você chega em casa, precisa tomar uma medicação para apagar, e depois um Venvance para começar a trabalhar. Então, você vai comprimindo ali a capacidade dele do desenvolvimento natural, né, do dia e noite. Deve ter prejuízo lá no final, né? Ah, tem. Isso certamente tem. Tem indicações, né, precisas para esse tipo de medicação, mas eu estou falando do uso inadequado, né? E esse uso inadequado, o excesso, né, virou até um tráfico ali, né, dessa medicação. Para o pessoal toma por conta própria e vai exagerando, né? Eu me lembro de ter passado com você lá, doutor Alex. E nos primeiros 2 minutos ele já me corrigiu, né? Ele perguntou, quanto você está pesando? Eu falei, 90, 92. Aí eu falei, preciso emagrecer, né, doutor? Ele falou, não, mas o problema não é o peso. Se o peso fosse problema, eu também peso 90, não sei se você comentou isso também. Talvez esteja a composição ali. Você pode compartilhar comigo um pouquinho de ensinamento sobre isso? Ah, sim, lógico. Não muito recente, o grande parâmetro para uma população geral era o índice de massa corpórea, que isso caiu, né, por água. A gente tem que entender que a composição corporal ele tem que ser em níveis adequados de líquido, massa óssea, massa muscular e gordura. Muitas vezes, pegar pessoas com uma composição fenótipa magra, mas com índice de gordura aumentado. Então, é um magro metabolicamente doente. Seria um falso magro. Ou seja,
tem como ter um gordinho mais saudável do que um magro. Eu acho que o excesso de gordura nunca vai te trazer em relação à saúde. Uhum. Mas às vezes em peso, você pode ter uma quantidade de massa muscular que te traz peso com uma quantidade de índice de gordura baixa. Então, quando a gente vai avaliar isso, né, a obesidade em mulher é acima de 32% de gordura. Obesidade em homem, acima de 25%. Ah, é? É isso. Porque ela realmente Pela ela tem... composição, né? Então, um exemplo, eu também tenho aí 86 quilos, né, 1,75 m. Se a gente fosse ver por índice de massa corpórea, eu pelo menos estava em sobrepeso, né? E muitas vezes não, eu tenho um índice de gordura um pouco abaixo de 15% hoje e um índice de massa muscular alto. Não é que eu sou forte, mas isso são proporções. Então isso serve para que a gente possa avaliar, né? Sim, e aí o que acontece? Não fica muito preto, porque às vezes o cara, ele... Se ele está indo no médico, provavelmente ele está querendo aprimorar alguma coisa, mas talvez olhando só pelo peso, o cenário não seja... Talvez seja crítico, ou talvez não seja tão crítico. Aí é uma questão de equilíbrio, que é o que... É um ensinamento que você me deu rapidamente nessa primeira consulta, que talvez o equilíbrio é o seguinte, é para tentar emagrecer, ganhar um pouco mais de massa muscular para poder tentar manter um equilíbrio com que talvez vai funcionar para mim, né? E uma coisa que hoje é muito comum com o uso banalizado da tizerpartida, né? Sem acompanhamento, né? É que as pessoas ficam olhando balança e ficam super felizes quando o peso despenca. Quando o peso despenca de uma forma abrupta, a gente fica muito preocupado com a perda de massa muscular. Entende isso? Uhum. Então é essa a grande preocupação. A necessidade do uso dessa poderosa arma terapêutica, mas realmente como nós fazemos na clínica. Com acompanhamento nutricional, com aporte proteico, com atividade de força. Né? Sim, isso esbarra também quando a gente fala de postura, né, que é o meu trabalho na clínica, o quanto que a pessoa tem de um controle da coluna. E a sarcopenia que vem do uso inadequado da tirzepatida, ela pode alterar diretamente na postura da pessoa, porque ela perde a massa muscular, principalmente os antigravitários ali que sustentam, porque ela começa a não ter quem segure a estrutura, né? A postura é mantida pela musculatura. Ela segura, Você né? vai perdendo, ela vai curvando, né? Então, a gente precisa do músculo para isso. Agora, a gordura, quando ela também está um pouco acima, às vezes os pacientes chegam e me perguntam assim, mas eu estou 5 quilos acima do peso, isso está me prejudicando a coluna. Quando é pouco acima do peso, o que mais prejudica é o estado inflamatório da pessoa. E isso sim pode deixá-la mais dolorida, né? Então, é mais do que os 5 quilos que está carregando, é a rotina inflamatória que pode te deixar com dor. São dois Só uma pontos. coisa interessante que uma vez também conversando com o Gilberto também me dá vários insights, assim, me educa mesmo, né? Durante essas conversas. A maior parte de tudo que eu dou de pitaco nos cantos é que eu vou pegando aí de vocês. E eu vi uma solução lá que era para tentar puxar a coluna. Ele falou, se você colocar isso, é caixão e vela preta. Porque daí que seu músculo não vai trabalhar. Ah, sim. Sabe aqueles negócios que, sei lá, tá vendendo lá que é para puxar a coluna. Só que aí o que acontece? Aí que o músculo não trabalha, é isso, né? Isso, é uma muleta, né? Um colete que a pessoa usa. Isso vende pra caramba. Porque, de novo, é a solução rápida, né? Superficial, muito né? A pessoa ela só conseguiu atingir a postura, mas não tem nenhum fundamento ali. Conseguiu mais ou menos, né? Ela trouxe o ombro para trás. O ombro para trás não quer dizer uma coluna bem postada, né? Mas quando você vê ali o antes e depois das fotografias, né, do produto, fala, nossa, né? E aí você coloca, minimamente ele vai servir para você lembrar, porque se você começar a enrolar, como é um elástico, ele vai começar a incomodar aqui, né? Você fica tudo marcado, né? E aí você lembra, porque tá te machucando, aí você tenta afrouxar ele um pouquinho, né? Mas levando o ombro para trás. Se eu tô aqui, enrolado para cá, e faço isso, minha coluna tá do mesmo jeito, né? O que você precisa é trazer, imagina uma cordinha te puxando aqui para cima,
E aí que tá o essa segredo. cadeira aqui já é um exercício aqui para fortalecer a coluna, viu? Porque ela não tem o apoio aqui, ó. Você vai só... Um dos exercícios também de mentalizar que o Gilberto me deu de insight, que eu queria que você passasse isso daí, é o quanto a nossa cabeça realmente pesa e o quanto ela começa a pesar numa postura errada. Isso eu percebi, do que eu vi até hoje, eu percebi que é um dos pilares ali de reeducação postural, né? De novo, né? A medicina evolui, a gente evolui junto. A gente tinha isso como uma verdade que já não é mais tão absoluta, mas é um parâmetro que é interessante a pessoa olhar no espelho, ou olhar uma fotografia e perceber o quanto que a cabeça dela está para frente. Então, mais do que esse número de quantos centímetros que a cabeça está para frente, e sim, quanto mais a cabeça para frente, mais ela pesa. Só que se não é verdade se é uma pessoa muito bem treinada, com uma boa musculatura, um atleta que está numa má postura e uma pessoa sedentária que está na mesma má postura. Se eu fizer uma fotografia desses dois e dizer que o pescoço dos dois está sofrendo igual, é mentira. Porque uma pessoa bem preparada, o corpo ele aguenta isso. Se a pessoa não está preparada, aí sim vem todo esse peso, né? Porque não tem musculatura para segurar, quem está segurando é o ligamento hiperestimulado vai causar ali um edema ósseo, que vai levar a uma artrose, né? Então começa uma sequência. Então sim, a má postura vai trazendo uma carga na cabeça de acordo com o ângulo. Porém, o nosso corpo é muito mais inteligente que isso. Se ele estiver preparado, ele aguenta bem. Entendi. Tem muita... inclusive uma das coisas que eu tinha anotado aqui é a questão se a gente perde 5 quilos, reduz 20, se a gente perder 5 quilos de gordura, a gente reduz 20 quilos de pressão no joelho? Talvez, depende do tamanho da pessoa e depende da atividade que está sendo descrita, né? Numa corrida é mais que isso. Né? Mais? Numa corrida, porque você tem aquele pico lá, aquele né? embalo do peso, né? Indo ali contra o seu joelho. Mas é um tipo de número que não precisa ter um parâmetro preciso da medicina, que é meio óbvio, né? Se não for 20, é 15, né? Mas certamente, se você perder peso, você vai diminuir. Tem um estudo, né? Com a nova medicação, a Retratutide, em relação a joelho, né? É um estudo fantástico, já está em andamento também, né? Essa ação a nível, né? Inicialmente achavam que era só pela perda de peso, mas não. O uso desse peptídeo também para ajudar nesse processo inflamatório e degenerativo dos joelhos, né? Isso ainda está por vir, né? Mas é promissor. O assunto das canetas, ele vai e volta, né? Na nossa conversa aqui, no nosso dia a dia. A ideia nossa é gravar mais, então o que acontece? Eu quero tentar trazer mais, uma visão cada vez mais aprofundada, né? Sim. Hoje a gente passou por vários temas, é gostoso falar assim também, porque é o nosso dia a dia, é o que a gente tem facilidade de conversar, são as dúvidas dos nossos pacientes, né? Eles trazem esse tipo de dúvida, mas cada tema desse, ele se desenrola em tantos outros, né? A gente falou de muitas áreas específicas, mas o que é fato é que o tema de saúde, ele está em alta, as pessoas têm mais acesso à informação, a medicina está evoluindo em medicação, está evoluindo em suplementação, o mercado, né? Falando agora de mercado, da parte empresarial, é um nicho muito interessante, né? Tem mercados que não param de crescer, como por exemplo de suplementação, né? Que é algo que a gente não conversou aqui hoje, mas também faz parte da rotina da clínica, né? A orientação nutricional e consequente nutrição, consequente suplementação. Então são temas amplos da saúde, mas que a gente consegue desenrolar cada um deles e trazer novos assuntos aí para os próximos podcasts. Com certeza, porque realmente tem muita coisa. Inclusive, uma das coisas que eu pensei, eu só queria que você desse uma... vou entregar essa para você, Alex, que eu perguntei do peso, né? Quanto a gente perde de massa versus a pressão ali no joelho. E aí o Gilberto ele puxou a corrida. E você também comentou que no seu momento ali você começou a correr bastante. E aí a corrida, né? A corrida, ela... Putz, tá tendo um boom, né?
Tá tendo boom. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento que está tendo no mercado de wellness, desse movimento assim de todo mundo querer correr, de ter tantas maratonas, tantas provas, tanto, cara, todo mundo, até em Biúna, eu moro em Biúna, tem uma marginal lá. A marginal não tá aquelas coisas não, tá meio caidinha, mas de qualquer forma a galera tá correndo lá, você sempre passa tem galera correndo lá. Na verdade, assim, a gente que tem essa visão em relação à longevidade, nós temos que tomar, às vezes, muito cuidado. Porque a atividade aeróbica, é onde nós podemos buscar um VO2 máximo melhor, né? Ela, muitas vezes, tem que ser diferenciada do que ela é gerado de estresse. Então, as pessoas começam, vou correr, vou disputar maratona, mas com qual preparo? Será que esse exagero, ele não pode estar levando a mais produção de radicais livres e mais lesão? Esse assunto é um vespeiro para falar na clínica, porque tem muito atleta maratonista, muito atleta, né? E aí quando a gente começa a falar, então, mas a pessoa se acha super saudável, né? Sim. O cara é um Ironman, né? Um ultramaratonista, mas a que custo? Muitas vezes você pega um raio-x de coluna de um ultra atleta, que a coluna dele tem 20 anos a mais. Ou seja, a pessoa está gastando um tempo pela saúde e está machucando as articulações, né? A articulação e o endotélio vascular. Olha que interessante. Então, até que ponto? Isso realmente é um vespeiro, mas até que ponto esse excesso, e pode ser pela bike também, porque eu pedalo 100 quilômetros, um dia sim, um dia não, ou todos os dias, mas está gerando mais radical livre, mais estresse oxidativo. Aonde isso está ligado a tanta saúde? A que ponto isso está ligado? Tudo tem o excesso, né? Então isso é uma coisa complexa, mas é real. Mas sim, as pessoas têm procurado mais atividade. Sim. Curiosamente, eu conversei na semana passada com uma paciente que tem uma equipe de corrida e ela falou que na equipe dela diminuiu o número de praticantes. Sério? Né? Mas não é um número geral, assim, foi só um parênteses, assim, que talvez seja um pouco regional, né? Eu estava lá em Campo Grande na semana passada e teve um decréscimo aí na turma dela, que é a maior equipe de corrida ali, né? Mas sim, as pessoas têm procurado mais atividades, né? Você vê os grandes grupos de academias se multiplicando, né? Não sei exatamente se na mesma proporção de procura, né, por academia, mas você vê grandes centros de treinamento, né, grandes influencers montando a própria academia. Isso no meu bairro, ali no Tatuapé, é impressionante. São uma perto da outra e lançamentos assim, cada ano lançam 2 e continua nisso. Então sim, as pessoas estão procurando. O cuidado é muito importante porque pode passar do limite do saudável. Basta ver os atletas olímpicos, atletas campeões mundiais. A tendência deles serem machucados é muito grande. Lesões, e aí vai totalmente contra tudo que ele propõe. Eu atendo atletas como a Hortência do basquete, por exemplo, e ela sofre com tantos anos de dedicação ao esporte. Fala, pô, mas Gilberto, eu nunca bebi, não fumava, dormia cedo, treinava todo dia. O jogador de futebol geralmente também, né? E aí quando você parte para alta performance, o corpo vai padecer. É um equilíbrio, né? Vai ficar para um próximo podcast a gente falar até onde essa alta performance aí, ela tem que ser buscada, né? Mas assim, ó, nós estamos quase chegando na reta final. A gente sempre pede para o nosso convidado deixar a mensagem aí que ele acha que faz sentido a pessoa escutar. E visto que a gente transitou tanto no mercado de saúde, bem-estar, longevidade, que é o wellness aí traduzido para o português, a gente no Brasil, a gente gosta muito desse toquinho aí americano. E o wellness ele pegou, né? A gente está usando muito a longevidade. Então, que tipo de mensagem você pode compartilhar de vida, de profissional, que para essas pessoas, vou compartilhar primeiro para o Dr. Gilberto, uma mensagem para o pessoal que está escutando. Sim,
Eu acabo falando para grupos de pessoas que buscam saúde através da minha habilidade na clínica, o que a gente oferece de tratamento, e acabo também impactando em muitos colegas que buscam uma visão mais empresarial, né? De qual caminho seguir, né? O que ele tem escolhido ali nos caminhos. Então, o estudante egresso das faculdades da saúde, qual caminho escolher. Então, o conselho que eu dou para esses profissionais que estão buscando um mercado de wellness, que estão entrando no mercado de wellness, cuide bem da sua reputação. Isso você vai fazer com a carga de estudos, com o conhecimento, com a busca por algo verdadeiro de cuidador. A chance de você ser um cuidador é grande porque você já escolheu uma faculdade dessa área, né? Então você naturalmente já deve ter um dom de cuidador. Então não abandone essa magia que é você poder cuidar dos outros, porque é nesse ponto que vai vir o prazer da profissão. Reforce seus estudos para você ter mais habilidades para cuidar bem de alguém. Estude tecnologias, estude o mercado, porque se você não tem pacientes, você não pode exercer a sua habilidade de cuidador. Então, sim, estude negócios, estude gestão. Hoje o acesso é enorme, né? O Einstein, por exemplo, tem mais de 60 pós-graduações em especialização. Então, procure o conhecimento para você exercer o que você tem. Não se dedique apenas a ser um influencer. Antes de ser um influencer, você precisa de conteúdo, você precisa ser de verdade. Então, seja de verdade. Para as pessoas que me buscam pela saúde, né? Busque o equilíbrio. Eu acho que essa dica que mudou muito a minha forma de ser, de você consumir conteúdos de detox de dopamina, vai naturalmente te levar a um caminho mais saudável. Eu acho que no meio que estamos inseridos, né? Nas grandes capitais, nas grandes cidades aqui do nosso país, é um excesso de informação. Então, você conseguindo ter mais acesso a conteúdos que te tragam saúde, naturalmente isso vai te levando à busca pela saúde. Nada é forçado, nada vai ser de repente, não vou ser eu, não vai ser o Dr. Alex que vai te convencer a mudar de estilo de vida, e sim a sua busca por esse conhecimento, o seu momento. Busque pelo seu momento de mudar o seu estilo de vida e buscar a longevidade. Cara, legal. Bom, o que eu quero deixar realmente é que as pessoas possam olhar a questão do estilo de vida, a modificação, né? A virada de chave, como eu fiz, buscando sempre um grande propósito, ou em cima de algum propósito. Grande parte das pessoas que estão nos escutando hoje, né, tem os seus filhos pequenos, a sua família. Então, para mim foi um grande propósito essa virada de chave. Então, e manter o estilo de vida é o que o Gilberto falou, com equilíbrio. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive em restrição o tempo todo, ninguém vive em alta performance o tempo todo. É que nós precisamos manter o bom estilo de vida na maior parte do nosso tempo. Na maior parte do nosso tempo, não o tempo todo. Boa. Então, eu acredito muito nisso, porque isso serviu para mim, serviu para minha família, e isso serve muito para os meus pacientes. O que eu trabalho junto com o Gilberto lá na Verts é realmente passar essa informação. O que eu faço na rede social é passar boas informações para que você consiga chegar nesse objetivo. Legal. Bom, galera, se você chegou até aqui, queria agradecer demais a audiência e queria pedir para que vocês compartilhassem as redes suas, a rede da Verts, as redes pessoais, primeiro para o Gilberto. Sim, eu uso @ClinicaVerts no Instagram, e nosso site também, www.clinicaverts.
Ali a gente vai ter algumas informações, algumas dicas de saúde. E dentro do YouTube, a gente está começando agora a fomentar mais. Hoje pode ser um início de uma nova era aí de podcasts aqui de saúde. E do Dr. Alex, que está ali com a gente tem feito uns collabs, né? Então a gente tem usufruído dessa fluência dele de postagens para levar mais informação para o nosso público. Então, se tiver alguma dúvida para o Gilberto, o que você faz? Você escreve aqui embaixo que eu vou entregar para o Gilberto, mas mais do que isso, se você for lá no @ClínicaVerts, você manda mensagem lá e com certeza alguém vai te direcionar para o Gilberto. Para o nosso amigo Dr. Alex Sakata, quais são as redes? Principalmente o Instagram, né? @Dr. Alex Sakata, né? Não é DR, é Dr. Alex Sakata. E ali, quem tiver oportunidade de estar seguindo, de assistir os vídeos, realmente ali eu compartilho todos os dias, né, conteúdos de estilo de vida, dicas, prevenção, né, principalmente das doenças crônicas, né? Legal. Eu acompanho. Muito interessante. Eu falo que isso também é um propósito. Hoje a rede social virou um propósito. Sim, né? sim. Disseminar informação com valor, né? Com valor. É isso. Bom, galera, agradecer vocês. Se faltou... Vocês acham que faltou alguma coisa? Alguma pergunta relevante que vocês querem que eu mate aqui? Rapaz, eu não tinha preparado muito conteúdo para falar, mas cada assunto que a gente falou vai se desdobrar em muitos Vai outros. desdobrar, Nossa, né? dá para intensificar. Bom, então vai ter novos episódios, a gente vai falar sobre o wellness, a gente vai falar sobre longevidade, a gente vai falar sobre os peptídeos, né? Que é o Monjaro, que é a... Qual que é o nome do outro? Mesmo já esqueci? Retatrutida tá chegando, semaglutida. Nós vamos falar de tudo, nós vamos entender. De uma forma ou de outra, nós vamos entender. Se Deus quiser, nós vamos também marcar um dia para lá na clínica fazer um podcast mais falado e andado. E é isso, tá bom? Queria agradecer demais, doutor, por ter passado aqui. Muito obrigado. Demorou, mas saiu e vai sair mais, se Deus quiser. Agora vai de uma vez. É Abriu a igual, porteira. como eu brinco aqui, é igual o carrinho de rolemã na descida. Agora, Não tem pra parar, freio. só se ralar inteiro. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Obrigado demais por ter ficado até aqui conosco. E só para finalizar, não esquece de curtir, compartilhar com quem você acha que faz sentido. E até lá.